Boa tarde, tudo bom? E aí, galera? De boa? Aqui quem fala é o professor Marcos. Vamos hoje estar falando um pouquinho sobre a matéria de geografia, uma matéria gostosa, uma matéria legal de se falar, geografia. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho, rapidamente, para vocês a respeito da influência que o povo brasileiro teve, né? Para chegar a ser o Brasil quem é hoje, né? Para se ter o Brasil hoje, como é, cheio de culturas diferentes, ser cheio de raças diferentes, de etnias diferentes, como é que houve isso? Como é que foi o projeto, né, histórico e o processo também, tanto geográfico, dessa população que veio para o Brasil, né? Porque nós somos uma mistura de vários povos, somos uma mistura de várias raças, somos uma mistura de várias pessoas, né, que veio de vários lugares, certo? E a partir disso chegou onde temos, né, o Brasil, querido Brasil, beleza? Então, como está aqui na tela, a influência do povo brasileiro, beleza? Então, para falarmos um pouquinho sobre a influência do povo brasileiro, nós vamos estar, né, falando sobre alguns povos, algumas características de alguns povos importantes que foi dando essa formação do povo brasileiro, beleza? Então, em primeiro lugar, o povo brasileiro, nessa formação, em primeiro lugar, é interessante nós entendermos e também considerarmos que foi uma construção ao longo da história. Não foi rápido, não foi de um dia para o outro, foi lento e também, mesmo sendo lento, houve bastantes personagens, diferentes personagens. Vamos estar vendo que personagens foram esses, certinho? Que personagens foram esses? Então nós temos, porque hoje nós temos uma diversidade de cores, uma diversidade de fisionomias, uma diversidade de tradições, de costumes diferentes, né? Cada região do Brasil, cada cultura, cada povo tem uma região diferente, mesmo dentro do mesmo território, certo? Nordestino tem a sua característica, sulista tem a sua característica, mineiro, goiano, amazonense, e assim sucessivamente, né? Isso é o Brasil, cheio de culturas diferentes, de modos diferentes, certinho? Então, em primeiro lugar, nessa influência histórica que houve, né, o Brasil, nessa influência não muito curta, né, que o Brasil teve, né, toda a sua trajetória, né, nós temos em primeiro lugar uma influência indígena. Por que a influência indígena? Foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Foram os primeiros que estavam aqui em primeiro momento. Mesmo antes da chegada dos portugueses, né, dos europeus aqui, no processo colonizatório, os indígenas foram os que primeiros estavam aqui. Existem várias tribos indígenas que habitavam essa região. Mas no norte do Brasil nós temos em primeiro lugar os índios Marajoara, como você pode perceber na imagem aí. Índios Marajoara. Habitamos ali no norte do Brasil, né? Estamos ali nessa localidade mais ao norte, ok? Também temos, né, no período antes da chegada, né, dos portugueses, nós temos os índios sambaquis, que já habitavam mais no litoral, tanto no sudeste quanto ao sul, certo? Índios sambaquis, beleza? Mas aí, posteriormente, né, à história indígena, né, de todos os povos indígenas habitando no Brasil, nós temos a característica da chegada dos portugueses no Brasil. Ali já por volta de 1500, nós temos a chegada dos portugueses. Então, primeiramente, nós já temos uma influência indígena, certo? Temos essa influência indígena. Então, a partir disso, nós temos também a influência portuguesa. Essa influência que foi com a chegada, né, dos portugueses, a chegada dos europeus no processo de colonização, certo? Então aí tem uma imagenzinha dos índios avistando a chegada dos portugueses no Brasil, ok? E com a chegada dos portugueses, claro, nós temos essa influência. Vamos falar um pouquinho mais dessa influência posteriormente, daqui a pouquinho. Depois com a chegada dos portugueses, nós temos outra influência, que vai ser a influência
da escravização indígena, né? Com essa escravização indígena, houve também já o processo de miscigenação. O que seria essa miscigenação? Miscigenação é uma mistura de raças, certo? Misturou as raças. A partir dessa mistura de raças, a partir dessa mistura de povos, o que aconteceu? Aconteceu simplesmente que houve, uma diferença entre as crianças que foram nascendo, com pele mais clarinha. Então, assim, houve essa mistura de português com indígena. Mas só português com indígena? Não. Posteriormente chegou os africanos, certo? Os africanos vieram para o Brasil, no período da escravidão, certo? E os portugueses pegavam os africanos e traziam pelo Mar Atlântico e chegavam na América, certo? Então nós temos aí os africanos. Então já temos portugueses, nós temos os próprios índios, e agora nós temos os africanos também, que foi toda essa mistura, ok? Então, a partir disso, o que aconteceu? Vieram para cá os europeus, né? Grande parte, nós temos os portugueses, certo? Portugueses com toda a sua forma de viver, certo? Com os jesuítas que vieram para o Brasil, ensinaram os índios a falar, ensinaram os índios a muitas coisas, né? Ensinaram os índios a se vestir, né? Ensinaram os índios a ter uma característica de vida um pouco similar, né? Bem parecida com a característica portuguesa. Certo? Que era vivido lá na Europa. Então eles queriam, os europeus quando vieram para cá, queriam também que os portugueses tivessem isso. Certo? Então, aí a partir disso, né, a partir dessa ideia, nós temos também outras influências, como os holandeses, os franceses. Outra influência também grande que nós tivemos foi dos italianos, que vieram para cá no período das grandes colheitas, das grandes plantações de café no estado de São Paulo. Os italianos vieram para trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo, né? Também bacana isso. Os alemães também, mais ao sul do Brasil, uma outra influência muito importante, os alemães ali ao sul do Brasil, certinho? E para finalizar, a grande influência que nós temos é a influência portuguesa, certinho? Essa influência portuguesa que deixou um rastro muito grande no Brasil. Por quê? Primeiramente, como diz a Constituição Federal, que a língua oficial do Brasil é a portuguesa, influência portuguesa. Certinho? Nós tivemos influência portuguesa no modo de vestir, no modo de fazer comida, certo? Onde várias características dos portugueses ensinaram para a gente a partir do quê? A partir da colonização, a partir do ato colonizatório. Certinho, galera? Então, a partir dessas ideias, nós chegamos a essa conclusão de que a miscigenação, a mistura que o Brasil tem de raça, a mistura de cultura, a mistura de formas de viver, né? Mistura de jeito de falar, de jeito de ser, é a partir dessa mistura de várias culturas, de vários povos, de várias raças dentro do território brasileiro. A partir disso, chegou o que nós somos, o povo brasileiro. É a mistura de alemão com italiano, com africano, com indígena, com português e com outros mais. Beleza? Então, a partir disso aí, nós temos a formação do povo brasileiro. A partir disso aí, nós temos a formação da característica tanto cultural, quanto étnica, quanto social que nós temos no território brasileiro. Beleza, pessoal? Com o material, vai haver um PDF para vocês olhem lá o PDF, tenho lá uma observação a respeito das atividades para vocês fazerem. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Certo? E se vocês ouviram um sonzinho, foi da minha filha que está aqui do meu lado tentando aparecer, mas valeu para todos vocês, um grande abraço e até mais.